Bem, boa tarde, gente. Dando seguimento ao nosso evento, é com muito orgulho, né, e um privilégio apresentar o próximo palestrante. Né, além de um grande mentor, foi meu professor, né, é um cara que tem um insight incrível para todas as condições, qualquer papo que você chega para falar com ele te dá um insight, é como se fosse aquele mestre Miyagi, sabe? Que você dá uma pergunta para ele te responde com outra pergunta e você vai para casa e fica pensando. Enfim, o Dr. Lauro Pontes, ele é coordenador científico desse evento maravilhoso que está acontecendo aqui da Expo Cannabis 2024. Ele tem pós-doutorado na UFRN, com supervisão do Siddhartha B. Ribeiro em 2024, esse ano. Doutor em psicologia pela UERJ, psicólogo clínico, supervisor, pesquisador em cannabis há 10 anos, professor de psicofarmacologia, psicofisiologia, psicopatologia, toxicomanias e psicologia social na Universidade de Santa Úrsula do Rio de Janeiro, diretor de psicologia e outras áreas da saúde da Associação Pan-Americana de Medicina Canabinoide, da APMC, membro fundador, ex-coordenador e colaborador da Abra Cannabis, criador, coordenador da pós-graduação em cannabis medicinal, da qual eu fui aluno nas primeiras turmas, criador da Sacana Sapiens, empresa de educação e consultoria em cannabis, professor do curso da Unifesp de cannabis medicinal, é autor de livros, né, escreveu Maconha Terapêutica, Controvérsias, Versos e Vivências, ex-consultor no projeto Clínica de Cannabis Sativa Beija-Flor em Búzios, paciente e cultivador com HC. Seja bem-vindo, Laura. Ai, gente, que bom estar aqui. Boa tarde para todos, todas e todes. Paulo já me apresentou, mas a gente está fechando mais uma gestalt aqui, né? Toda uma tentativa, toda uma luta aí de vida para poder fazer a nossa plantinha estar no lugar que ela merece estar, né? Então hoje a gente vai conversar um pouco sobre essa questão da maconha, né, como construção social do sujeito e aspectos emocionais e subjetivos. Eu botei maconha com asterisco ali já para brincar logo na abertura, no primeiro slide, por conta da cannabis sativa, né, a gente falar cannabis e tudo mais, né? Então, é isso aí, ó, é a marcha da maconha, para falar de maconha, e é maconha, e é cannabis também, mas isso aí, galera. Respeito. É isso aí. É sobre isso, né? É sobre isso. Esse crossover, esse tecido social que está aqui falando de ciência, que está passando ali falando de questões sociais gravíssimas e que a gente está aqui para apoiar isso aí, na verdade, não o contrário, né? E aqui eu brinquei com isso justamente porque a gente não chama mosca de drosófila, né? Tem uma drosófila na minha sopa. Imagina o Raul Seixas, eu sou a drosófila que caiu na sua sopa, né? A gente chama de mosca mesmo. Então por que a gente chama maconha de cannabis? Se cannabis é nome científico, né? Fica cannabis, já até se você olhar no dicionário tá já com acento circunflexo, mas é maconha. A gente tem que recuperar esse nome, a gente tem sempre que falar maconha. Vamos falar cannabis para quem precisa ouvir cannabis, vamos falar CBD para quem ainda precisa ouvir falar CBD, aquela tia velha, aquele coronel da PM aposentado, e vamos falar maconha, porque é maconha. O passador. Bom, eu estou aqui para falar com vocês sobre essas questões mais da gente, né? Daquilo que é nosso, que é interno, que é subjetivo, que é interior, que é o que a psicologia trata e é o que a gente está tentando conversar. Uma coisa, já foi apresentado. Então eu quero chamar a atenção para isso. O que é trauma? O que é trauma psicológico, emocional, psiquiátrico? Trauma é uma resposta emocional a um evento como um acidente, crime, desastre natural, abuso físico, emocional, negligência, violência, morte de um ente querido ou guerra. O trauma pode causar sentimentos intensos e disruptivos como medo, impotência, dissociação, confusão e outros, que podem ter um efeito negativo e duradouro no comportamento e atitude em outras áreas do funcionamento de uma pessoa.
Todos aqui já tiveram trauma. Eu não estou perguntando, não. Eu estou afirmando. Porque não existe ser humano sem trauma, infelizmente. E talvez não seja possível existir, porque viver é traumatizar, e aí que mora o pulo do gato, na medida certa. Todo aprendizado, ele vem a partir de uma experiência. Essa experiência ela pode ser positiva e negativa. Se cada um aqui fechar os olhos, eu não estou pedindo para fazer isso, mas se cada um aqui fechar os olhos e pensar na própria história, vocês vão ter várias marcas de sofrimento, porque todo mundo tem. E isso são traumas. E isso mexeu diretamente, e hoje a gente sabe, no seu sistema endocannabinoide. E é disso que a gente vai falar aqui hoje. Isso aqui, eu vou ter um monte de QR Code, tá, gente? Então, prepara aí o celular. Isso aqui é o que há de mais moderno e bonito e desenvolvido em termos de imagem, de neuroimagem, que é uma parceria do Google com os laboratórios de Harvard. Isso aí, por exemplo, é uma das duas das imagens que tem nesse QR Code aí para quem quiser visitar, tá bom? Tá depois no YouTube, tá? Depois está sendo transmitido e vai ficar lá. E aí eu quero trazer aqui a ideia do que é o sistema endocannabinoide. Como o Bruno falou, um monte de gente já falou sobre o que é o sistema endocannabinoide, mas eu quero falar na minha perspectiva e na perspectiva de uma ideia a partir do que nós somos seres de emoção, né? Nós somos seres emocionais. Nossa diferença fundamental para tudo que existe em volta desse planeta é que a gente pensa, sente e tem consciência que vai morrer. Né? A barata não tem, o cachorro não tem, a gente tem. E isso a gente cria 1000 situações para isso, desde as mais secas às mais poéticas, né? E tudo isso diz respeito a quando a gente nasce, quando a gente começa a ser uma máquina, uma usina de energia, de vida, e que precisa estar sempre equilibrada para poder durar o tempo que ela tem que durar. E isso quem faz é o sistema endocannabinoide. É essa visão que eu quero passar para vocês, de uma manutenção da vida. E o que é a manutenção da vida? A manutenção da vida é a homeostase. Aqui tem laserzinho, né? Tem. É a homeostasia, o equilíbrio, a regulagem, o ajuste que a gente tem que estar fazendo o tempo inteiro nos nossos corpos. O tempo inteiro. E quando a gente tem... ficar aqui está difícil de ler, eu vou passar para cá. Pronto. Quando a gente tem um processo de regulação pelo qual o organismo mantém-se constante, e o seu equilíbrio vai se manter constante, e as diversas funções e composições do corpo químicas vão continuar constantes, não é que elas estejam paradas iguais no mesmo nível. A melhor figura de metáfora de linguagem para o sistema endocannabinoide é o barco. É o barco navegando, é uma flutuação. O barco flutua, ele navega. Eu sempre lembro de Fernando Pessoa, no navegar é preciso, viver não é preciso. Porque tem muita frase aí nessa frase, né? Mas o que está sendo dito é, a gente precisa navegar leve, a gente precisa navegar pelo meio do rio. O leito do rio ele tem que ser navegado pelo meio, pelo equilíbrio. Porque as margens, que são os extremos, e o pensamento extremista é patológico, as margens nos assoram, as margens nos travam, a gente atola o barco. Então, é sobre isso, né? E a gente vê que até em termos sociais, quando a gente pensa em desigualdade social num país como a Suécia ou um país como o Brasil, o que faz diferença aí é o delta, né? Entre o que mais ganha e o menos ganha. É muito grande essa distância. E assim também com as nossas emoções em função de como a gente se constitui nas sociedades que são assim, não é uma coincidência. Tá? Então, o que a gente precisa é diminuir essa distância das nossas próprias emoções. Não existe felicidade constante, gente. Felicidade não é um platô, felicidade é pico. Vocês entendem a diferença? Pico, platô. Felicidade não é um platô. Assim como a tristeza também não pode ser, nem o sofrimento, nem uma relação patológica. E a pergunta que fica é essa: quantas regências estão feitas agora nos nossos corpos? Quantos sistemas estão funcionando ao mesmo tempo agora na gente? Quem é que está regulando isso tudo? Quem está regulando isso tudo é o sistema endocannabinoide, que existe desde sempre, ou seja, a gente sempre viveu em função dele, mas só em 91, 92, 94 é que ele foi descoberto. Na verdade, ele foi codificado em linguagem humana, né, para a gente ser mais preciso. Porque ele sempre esteve ali. A gente só não sabia, né?
E aí é um problema. A gente está aqui lutando por isso. Assim como eles estão lutando lá pelo social, a gente também luta, mas aqui a gente está lutando por esse atraso que a proibição causou na ciência. Porque se a gente estivesse pesquisando maconha, igual a gente estava pesquisando as bases da farmácia, de todos os medicamentos que vocês conhecem na farmácia, quanto a gente conheceria já sobre maconha? Para além do CBD e do THC e dos outros canabinoides que a gente está chegando agora. Né? Jamais teria sido usado, talvez, ou criado pela farmácia, um remédio para dormir, que o CBN, tua avó tomaria, teria tomado. Ih, meu filho, está com insônia, toma CBN, aquele negócio da planta lá que vem, tua avó falaria isso se não tivesse proibição. É sobre isso. E aí a gente está atrasado, está mega atrasado. Porque, olha só, o circulatório, 1578, linfático 622, os hormônios e os neurotransmissores, não são à toa que isso aqui aconteceu, e a proibição é em 1930. Vocês entenderam a relação política do negócio? A proibição está aqui, ó. A proibição começa aqui. A gente tem como fazer farmácia disso, então a gente joga a planta fora. Que estava na nossa farmacopeias há 5.000 anos. Está aqui o caminho, né? Eu não vou entrar muito nessa seara. Quem quiser ler esse artigo que fala, tem essa figura maravilhosa aqui, pega aí no QR Code, né? E fazendo sempre a referência ao Rafael Merhulan, que é o nosso grande cientista que isolou CBD e THC, depois conseguiu formar o conceito do sistema endocannabinoide. Hoje o grupo dele continua estudando e todo mundo está indo para onde a Luzia falou ontem, né? O endocannabinoma, endocannabinoidoma. E é isso, os receptores endocannabinoides têm os seus receptores, têm os seus ligantes, têm os seus endocannabinoides sendo produzidos, né? Um sistema neuromodulatório presente no corpo inteiro. A gente já falou bastante disso nesses 3 dias. Aqui é só uma piada, tá, gente? Eu não estou pedindo para vocês entenderem o que está no quadro. É uma piada com a Luzia, na verdade, que ela acho que ela usou esse slide também. E isso aí é para quem é Luzia, né? Gosta de mergulhar nisso, assim. A gente também gosta de vez em quando, mas está ali o QR Code. É um artigo que traz esse mapa, né? De produção, carreamento e depredação do sistema endocannabinoide. E aqui o oposto, né? O slide mais simples do mais simples para a pessoa mais leiga que estiver me ouvindo. Eu não estou esperando aqui uma plateia de médicos, nem só de profissionais de saúde. Então é para lembrar uma coisa que aí eu tenho que considerar, que todo mundo fez a 8ª série, todo mundo sabe que é um neurônio, todo mundo ouviu a tia da biologia falando o que é sinapse. Né? Porque a magia do negócio, a magia das nossas emoções acontecem aqui. Né? Mais precisamente aqui nesse meio, onde um neurônio conversa com o outro. E nessa fenda que acaba acontecendo aqui, que a gente chama de sinapse, ocorre essa mágica, que é o influxo de cálcio e a liberação de substâncias nesse intervalo aqui, ó, que não à toa lembra um rio. E aqui essas substâncias são captadas pelo próximo neurônio. É como se eu falasse assim: Paulo, aí eu jogo um negócio para ele. Aí ele pega lá, eu sou o pré, ele é o pós. Todo mundo entendeu? Beleza? Até aqui. Se tiver dúvida, é bom perguntar agora. É tipo aula mesmo, gente. Eu sou professor, estou uma semana sem dar aula, que eu estou aqui uma semana trabalhando, então é cacoete. Só que aí vem a mágica do negócio. Porque se você parar para pensar, e dá para pensar por dedução, não precisa ser cientista para pensar o que eu estou falando. Você pode deduzir, você mesmo, qualquer um. Pensa bem. Se isso aqui é assim, se eu estiver calmo, isso aqui está devagar. Se eu estiver nervoso, isso aqui está rápido. Dá para pensar assim, por dedução? Simplória? Estou sendo bem simplório aqui, claro, né? Beleza? E aí o freio? Já viu aqueles vídeos de descer ladeira de carrinho de rolimã? Cadê o freio? Né? Um influxo contínuo disso vai gerar o quê? Todos os BO que a gente tem na psiquiatria, na neurologia, é tudo isso aí. Tudo é problema de excesso. Às vezes é problema de falta, mas só para deixar a metáfora persistente. E aí o que eu preciso? Eu preciso disso aqui, ó. Eu preciso do freio. Olha o freio. Sistema de freio, ABS. No caso, AEA. Né? Que é o freio. O neurônio pré, o neurônio pós avisa para o neurônio pré.
neuromodulação por demanda e ação pós-sináptica para pré-sináptica. Isso muda tudo, gente. Isso não se sabia, olha que loucura. Isso não se sabia até 1990. Que doido é isso, pensar. Como a gente sobreviveu até aqui, né? Todo mundo se formou, seja na área que for, sem saber disso. Inclusive eu. Inclusive agora, tem a grande, enorme, esmagadora maioria de faculdades de qualquer área da saúde não ensina sistema endocannabinoide, que é basicamente isso. É surreal pensar isso. A gente tenta, né? Eu sou professor universitário, dentro da faculdade tem um aluno aqui me assistindo, eu sou o professor maconha, de tanto que eu falo nisso, né? E outros grandes colegas aqui, o próprio Wilson é professor também, a gente leva para a universidade, né? Para o aluno que está na graduação para falar sobre isso. Mas há uma carência absurda, talvez maior proporcionalmente do que o que se tem de carência do óleo para se usar para as nossas doenças. Mas é isso, tá? O grande segredo da maconha, porque aí a gente começa a pensar, por que ela é bom para o autismo? Porque o autismo tem um monte de questões comportamentais que são o quê? Disparos agudos, loucos disso aqui. O que é uma pessoa com raiva incontrolável, que quebra tudo? Isso aqui não para, concorda? O que é uma pessoa com quadro epilético? Isso aqui não para, concorda? Só que não é um, são bilhões em cadeia. É uma reação de tecido. Tudo fica mais difícil, tudo fica mais fácil quando você usa a maconha para fazer o quê, gente? Raciocina. Vamos junto. É fácil. O que não está funcionando, seja a doença que for, na hora que for, quando for? Isso aqui, ó. Tá ruim. Né? Estou pisando no freio, não tem freio. Aí o que eu faço? Suplemento com maconha. Porque a anandamida, o AEA, é o equivalente ao THC, o demônio THC, demonizado por todos os pseudocientistas. Né? E o 2AG, além de ser o pau, é o CBD, nosso querido amigo CBD. Tá? E é ou não é? Você está dizendo que é igual, Lauro? Não, gente, eu estou sendo didático aqui. Minha ideia aqui é passar numa linguagem mais acessível. Obviamente que existe toda uma camada de comunicação aqui que a gente ir para o lado técnico. Já viu aquela piada sobre rapadura é doce, mas não é mole não? Falado em vários níveis, até que você vai falar no nível do doutorado. O polissacarídeo, C, H, não sei o quê. E no vulgo é rapadura é doce, mas não é mole não. É isso. Eu estou falando no nível mais simples, é só isso, tá? É importante deixar isso claro. E é isso, os canabinoides vão promover o equilíbrio, por quê? Porque essa brincadeira aqui não está só no neurônio. Os canabinoides, eles participam da construção de tecido, eles participam da construção da mitocôndria de cada célula do teu corpo. Tem controle através do sistema endocannabinoide. Então, lembra aquela história assim, nosso corpo é composto por 4 trilhões, quadrilhões de células. Sabe? Todo mundo já ouviu isso? Quem está controlando isso aí é o sistema endocannabinoide dentro delas. Em cada uma delas. Quando seu pai namorou sua mãe, e querendo ou não, o esperma dele conseguiu ser aquele que aproveitou, que rachou e entrou no óvulo, parabéns para vocês e para mim também, ali começou o quê? Uma dobra, né? De 1 para 2, 2 para 4, 4 para 8, 8 para 16, né? Vocês já viram isso também em biologia, molinho. Quem regula isso? Sistema endocannabinoide. E, gente, eu estou falando de uma forma muito simplória, como eu digo, mas assim, isso é muito sério, porque muda o paradigma. Doenças genéticas, doenças da infância, doenças que você tem durante a gravidez, podem ser problemas no sistema endocannabinoide. Cai por terra o conceito de não dar CBD para a grávida. Se você conseguir detectar que tem um problema durante a gravidez, que o sistema endocannabinoide, ao ser melhorado, possa melhorar o problema. Percebe a relação? De quanto a gente ainda precisa pesquisar, estudar, entender o uso programado, medicinal, pensado, com dose, com artigo, com teste, para fazer direitinho e certinho. É para todo mundo? Não. Mas pode ser que tenha caso que precise? Sim. Quem é você para dizer que não? Né? A gente tem que sempre ficar no talvez, gente. Caetano Veloso tem sempre razão, aquela coisa, ou não. Né? Bota sempre ou não no final da frase que tu nunca erra. Fica a dica.
Então é isso, a gente vai promover equilíbrio no corpo inteiro, porque o sistema endocannabinoide mexe no corpo inteiro, metabolismo, atividade cerebral, sistema imunológico, ciclo celular, tudo isso ele vai mexer. Aqui tem uma provocação, né? Porque a gente sempre entende a maconha como algo que é negativo sobre alguns aspectos. Ah, a maconha dá fome, tu fica com a tal da larica. Larica é ruim. É ruim para quem? É ruim para quem não quer engordar, é ruim para quem já está comendo o suficiente. Agora, e para uma pessoa com anorexia nervosa, bulimia? Paciente com câncer, que vai ser falado logo agora, depois com a Paula. Percebe como é que esse negócio de bom e ruim é relativo, né? Porque a gente tem outras questões, né, que a gente pode usar o THC e parar com essa ideia, por exemplo, ó, alteração de coordenação no cerebelo. Então, doenças degenerativas com tremor, o THC é o grande remédio. Um dos vídeos mais famosos da internet, se você entrar no YouTube e colocar Parkinson e cannabis, aparece um vídeo super antigo de um cara que entra na sala tremendo, ele praticamente não consegue se manter em pé, e dão a ele um vaporizador, o famoso vaporizador que está tão falado aqui, né? E ele em 5 minutos senta no sofá, cora o rosto, fica coradinho, a mão para de tremer, e ele relaxa para trás assim. E aqui entra o tema da aula, porque a questão das emoções, ela não é só o que você sente com o nome, é a subjetivação. O que é para uma pessoa, todo mundo aqui já carregou uma sacola pesada, quando você larga a sacola, não dá uma sensação de alívio / dor? Pensa sentir isso 24 horas por dia, que é mais ou menos isso que uma pessoa com Parkinson vai sentir, porque fica fazendo assim com a sua mão repetidamente, para você ver, não é só pelo movimento, é pelo desgaste muscular que esse movimento produz. Então, quando ele chegou e fumou, e chegou e fez assim para trás, ele não relaxou só o braço, ele relaxou a vida, ele relaxou a existência dele, enquanto ser humano. E a primeira coisa que ele pensou foi o quê? Eu estou com fome. Né? Por quê? Porque ele, agora, ao relaxar, o corpo dele vai buscar o equilíbrio. E o equilíbrio vem de fome e sono. Aí vocês falam, maconha dá sono, porque você está precisando dormir, sujeito. Simples assim, ela é uma inteligência de regulação. Eu não trabalho aqui, gente, respeito muito a toda a parte religiosa do uso da maconha, mas a gente está falando aqui de ciência mais pura, né? Ciência absurda, é o absurdo das ciências, o estado da arte das ciências, né? E tem uma relação de subjetividade, sim, que não precisa ser mística. Ela é científica, ela é técnica, que mexe com isso. Eu vou falar aqui, vai ficar gravado, eu gosto de brincar de dar maconha para quem está bebendo demais, porque aí tu bota a pessoa para dormir, acabou o problema, acabou o BO. Não vai pegar carro, não vai sair atropelando gente por aí, principalmente se for... Não posso falar marca. Ai, quase que eu falo uma besteira agora. Então é isso, ó. Há muitos anos atrás já existem remédios que já foram criados contra vômito, né, antieméticos, que são baseados em moléculas sintéticas do THC. É porque quase não tem, né, gente, na planta THC. É difícil de conseguir, tão difícil de conseguir THC. Aí precisa fazer sintético. Isso é resultado de burrice. Assim, já que estamos falando de ciência, né, o outro lado, o oposto de ciência é burrice. Né, porque não é ignorância. O Siddhartha, né, meu querido orientador, ele fala que existe a ignorância dolosa e culposa. Né, assim, existe um nível da burrice, que é o insistir naquilo que está sendo explicado, que é o contrário. E a gente está no momento do planeta que isso está acontecendo bastante, né, inclusive. Então, a gente tem que ter muito critério e estar sempre abraçado na ciência. Enfim, vamos, que senão eu passo do meu tempo. Tem que dar exemplo. E aí, eu lembrando de novo o que é trauma para vocês, só para lembrar, não vou ler de novo não, mas só para relembrar que a gente está falando dos traumas aqui. E por que eu estou falando de trauma? Porque a construção da sua subjetividade, ela é muito fácil de ser escrita quando está tudo lindo. Mas o nosso BO e o nosso trabalho aqui é para lidar quando as coisas não estão legais, na tua parte afetiva. Né? E trauma e estresse, do ponto de vista metabólico e estrutural, é basicamente a mesma coisa. Carregar uma bolsa ou receber um não gritado da sua mãe quando você tinha 8 anos, tem um efeito bem parecido dentro da tua biologia. E aí, gente, felizmente, a gente tem o nosso sistema endocannabinoide, que faz
por definição do Di Marzo, essas 5 coisas aí geniais que, se não fosse isso, a gente estaria morto, porque ninguém aguenta não regular. Eu quero chamar a atenção sobre isso. A gente está falando aqui de regulação. Quem é mais antigo vai lembrar de sintonizar a televisão para tirar o fantasma. Sintonia de rádio, para botar na estação certinha, com a mão. A gente está falando disso, só que a gente faz com suplementação de maconha, basicamente. Né? Todas essas empresas aqui, queridas, né, suplementam maconha. O conceito é esse, entende? A gente está suplementando o nosso sistema endocannabinoide, basicamente. Cada goma, cada gota de óleo, cada tragada que você dá num baseado, você está suplementando o seu sistema endocannabinoide. Então, a gente está falando sobre o que aqui? Dose. O quanto você precisa e em qual frequência você precisa suplementar o seu sistema endocannabinoide. Essa é a pergunta de $1 milhão para todo médico que dá receita e acompanha seus pacientes. E ele vai fazer isso, comer, dormir, esquecer, relaxar e proteger, que é genial, porque é tudo que a gente precisa para viver. A gente precisa esquecer. Olha outra crítica que o THC sofre. O THC tira a tua memória, todo maconheiro esquece. Primeiro eu quero dizer que a gente está fazendo um evento de maconha onde a gente não atrasou 1 minuto sequer nenhum dia. Tá? Então isso já é uma prova cabal, prática, experimento de mundo real, né, de que a gente é capaz, quando a gente alia um pouco de mania com a nossa vontade de fazer dar certo, né, porque é sobre isso. E é isso, a gente precisa depois relaxar, a gente precisa esquecer coisas que passaram, tem que deixar de lado, tem que engolir sapo, tem que ir vivendo a vida, como qualquer outro dia da vida de qualquer um de nós, não é não? Quem aqui nunca engoliu um sapo? Quem aqui nunca ficou puto? Quem aqui nunca ficou feliz? Quem aqui nunca teve um orgasmo? Quem aqui nunca comeu um chocolate por culpa, ou por prazer, ou por os dois? Né? Faz parte. Porque a gente quer isso aí, ó. A gente quer o que o sistema endocannabinoide dá, entendeu? A gente quer comer, a gente quer dormir, a gente quer esquecer as coisas ruins, a gente quer relax e a gente quer proteção. E essa proteção, ela é biológica que a gente está falando aqui, mas a gente quer a proteção emocional. A gente quer a nossa caixinha. Sempre. E esse negócio de cannabis não é novo, né? Ou é novo? Será que é só de agora para cá? Isso aqui é a prova cabal de que o negócio é realmente político e é uma puta sacanagem que fizeram com o ser humano. Proibir a maconha, basicamente. Porque desde 1899, a Merck, que virou um bairro no Rio de Janeiro, em Jacarepaguá, onde tem um laboratório deles, já sabe e sempre usou e sempre indicou até a proibição. Não estou falando mal da Merck, né? Então posso falar deles. Eles só pararam de vender quando proibiram. Mas era insumo farmacêutico, como aspirina. E sendo natural, né? Porque a aspirina a gente sabe. Enfim, não é uma nova descoberta, né? Só para deixar essa provocação, olha a quantidade de doença que o negócio podia tratar, já sabido, né? Já indicado por uma empresa farmacêutica como manual de matéria médica para usos em doenças humanas. Precisa de mais alguma coisa? Não, né? E é isso. Como formamos e como mantemos o nosso sistema endocannabinoide. Como é que foi sua gestação? Como é que foi sua fecundação, sua gestação, seu parto, seu puerpério, sua primeira infância, 0 a 4, 4 a 7, 7 a 10, 10 a 14, 14 a 17, 17 a 25, vai. Como é que foi? Foi tudo tranquilo? Tudo ok? Tudo beleza? Joia? Em algum momento deu BO, não deu? Desregulou o sistema endocannabinoide, desregulou tua vida, desregulou tuas emoções, desregulou tuas estruturas emocionais, aquilo que nos faz sermos nós mesmos, nossa identidade mais profunda, né? E a gente precisa cuidar disso como? Usando todas as terapêuticas possíveis que possam ser usadas e que no fundo, o que elas fazem? Regulam o sistema endocannabinoide. O Paulo aqui, um especialista em acupuntura, sabe muito bem que a acupuntura é, no frigir dos ovos, um regulador do sistema endocannabinoide, que ela vai trazer o equilíbrio.
ancestralmente, a acupuntura é praticamente sinônimo de equilíbrio, né? E o que é equilíbrio em saúde, se não sistema endocannabinoide? E aí é isso, a experiência subjetiva, né, vai dar a escrita contínua da tua vida, mutatis mutandis. Nós vamos nos transformando à medida que nós vamos nos transformando. E quando você se transforma, você já deixa de ser o que você foi e já passa a ser no mundo aquilo que você se tornou. E daí você vai reagir a esse mundo e vai produzir uma nova interação que vai se tornar você uma outra coisa. Vocês não vão sair daqui como entraram. Ninguém. Nem na feira, nem nessa palestra. Porque tudo vai mudando ao mesmo tempo, o tempo inteiro. Tudo muda ao mesmo tempo no mundo, como diz o Lulu. E são alterações bioquímicas através da regulação dos neurotransmissores pelo nosso corpo inteiro, né? Eu sempre faço um comentário nas minhas aulas que eu digo, todo mundo critica a medicina, que ela só ficou no corpo, esqueceu a mente. E todo mundo diz que a mente pertence à psicologia, mas a psicologia esqueceu o corpo e ficou só na mente. A gente fez um congresso agora, há um mês atrás, 1 mês e meio, em Brasília, pelo CFP, pelo Conselho Federal de Psicologia, sobre maconha e psicodélicos, patrocinado por eles. Tive o prazer e a honra de ser convidado a palestrar lá, e lá eles deixaram muito claro que isso é uma questão nossa de acompanhar o paciente. O psicólogo tem que ocupar esse espaço de acompanhante do paciente. Falou-se aqui da enfermagem, vai se falar hoje com nossos 3 queridos da enfermagem, mas o psicólogo precisa marcar esse lugar de acompanhamento, tanto da psicoterapia de psicodélicos, quanto da de maconha. É a PAN que eu falei lá em Brasília, psicoterapia assistida por maconha. Paciente, eu já atendi pessoas assim que querem usar o THC, como ela sua goma, 1 hora antes e vai fazer terapia. Para quê? Vocês vão entender agora. O porquê que a gente deve usar THC para fazer terapia? Porque a gente vai ter essas regulações alteradas, vai ter aumento de cortisol, dopamina, vai ter diminuição de alteração de serotonina, anandamida, endorfina, e por conta desse mundo que a gente vive, que a gente pode chamar de normose. A normose é a normalidade patologizante, patológica. Basta existir em São Paulo ou no Rio de Janeiro para estar doente. E vocês entendem o que isso significa? Estou falando de violência urbana, dificuldade de transporte. Eu estou com uma aluna que está escrevendo o TCC dela sobre adoecimento através de transporte público. Adoecimento mental e físico. Porque uma pessoa não aguenta ficar 3 horas assim, ó. Isso aqui não é dançar. Se fosse dançar, ela dançaria 3 horas. Isso aqui é sacrifício físico. De um dia inteiro já de trabalho. Aí depois está com um problema na cabeça do fêmur. Aí vai tratar com a acupuntura do Paulo. Mas não vai adiantar, porque ela vai continuar lá, ó. Infelizmente. E vai gerar essa merda toda aqui, ó. Ansiedade, compulsão, angústia, mania, fobia, catatonia, agressividade, depressão, delírio. Eu sempre tento colocar entre essas palavras aqui tudo aquilo que a gente tem de BO da vida. Todo mundo tem um pouquinho de cada coisa, já tem um dos dois, ou se identifica com um deles, ou tem um problema já de... Enfim, aquilo ali é um resumão. Porque é basicamente isso, adoecemos pela normose. Tá? Normose é um conceito introduzido pelo Pierre Review, que se refere a um conjunto de hábitos considerados normais, mas que na realidade são patogênicos e prejudiciais à saúde mental e emocional. E aí esse slide aqui em homenagem ao querido amigo Eduardo Faveret, que já foi embora, quer dizer, ele pegou o avião e voltou para o Rio, né? Ele está entre nós. E esse slide tem quase 10 anos, gente. É de uma das primeiras aulas que ele deu, né, nosso primeiro curso, né, o curso que a gente inventou a educação canábica do Brasil na Abra Cannabis em 2016. Né? Então, 9 mãezinhas lá da PEP e outras do Rio, fazendo aula com a gente numa televisão em cadeira de escola de velha, assim, um negócio simbólico muito interessante. E o Faveret foi um dos nossos primeiros professores da parte médica, né? E nosso amigo lá, o primeiro prescritor, vocês estiveram com ele ontem, e ele usa esse slide lá, ele usava, né, esse slide, eu sempre usei esse slide nas minhas palestras. Eu falo do sistema endocannabinoide, qualquer lugar, aula minha que esteja na internet, vocês vão ver esse slide e vocês vão ver eu falando, agradecendo a ele. Que é sobre isso, é sobre o que o sistema endocannabinoide mexe. Basicamente, tudo. Né? E o trauma desregula. O sistema endocannabinoide tenta regular, o trauma vai e tenta desregular. E assim a gente vai, ó o movimento da navegação da vida que eu digo. Um mar muito agitado vai fazer o quê? Vai virar teu barco, vai fazer você fazer
É porque eu não quero falar delta, porque nem todo mundo entende o que é o delta, mas o problema é o tamanho do delta. O delta tem que ser baixinho, a diferença entre o maior e o menor tem que ser do meio. Você não pode estar assim, você tem que estar assim. E nunca assim, porque assim você está morto. Não existe o normal, não existe o equilíbrio total. O equilíbrio total dá zero. Zero é morte. Piii. Nós somos sujeitos neuróticos e está tudo bem. O que não pode é fazer assim. Tem que fazer assim. Entenderam? Não estou dizendo que é fácil, não. A minha também não é tanto assim, não. Aliás, não é. E a gente desregula isso tudo aí. Eu vou correr por causa do meu tempo aqui, né? Sistema endocannabinoide mexe nessas coisas. Eu não estou interessado em dizer para vocês quem é nora, ocito, acetil, glutamato, serotonina. Eu quero que vocês peguem a visão do que está escrito que cada uma dessas coisas faz. E cada um desses aí é um dos neurotransmissores que a gente trabalha e fala muito quando a gente está falando de sistema endocannabinoide. O que cada um deles altera. E aí eu quero que vocês pensem as doenças e os problemas emocionais, os problemas psicológicos, psiquiátricos, que tenham a ver com o que está escrito ali. Pensem, onde é que está o problema da doença psiquiátrica? Na diminuição de quê? Porque está causando tal coisa, né? Se eu estou com variação de humor, se eu estou mal-humorado, não como, não durmo bem, não estou sentindo nada, isso é depressão. Depressão é ausência de sentir. A serotonina está embaixo da sola do pé. Não existe um depressivo que tenha serotonina alta. Muito menos B12, mas isso já é uma outra história. O Bruno já falou. E aí são todas essas outras coisas que não vai dar tempo de eu ficar lendo, nem comentando, mas eu gostaria que vocês raciocinassem. Pensem sobre o que está escrito aí e pensem, por exemplo, da importância da dopamina envolvida na recompensa e motivação. Né? Tudo que a gente quer, gente. Está todo mundo aqui querendo dopamina. Freud, quando falou que o ser humano é um sujeito desejante, é que ele não conhecia a dopamina, senão ele diria, o ser humano é um sujeito que quer dopamina. A gente gosta de dopamina. Teu prazer é dopamina com serotonina com anandamida, ou combinação gostosa de sentir. E é isso. Como é que a gente reage? Eu brinco com esse símbolo aqui, que é o símbolo da psicologia, e eu digo que ele é essa balança que eu estou falando, é essa coisa do equilíbrio que eu estou falando, na navegação química da vida. Quanto a gente consegue traumatizar alguém? Quanto se é capaz de suportar a dor, o sofrimento, a vida? Qual o papel do outro no nosso equilíbrio? Isso aqui é fundamental da gente pensar. Quem é o teu esteio? Quem é que te segura a onda? Quem é que é onde você se encaixa e fica? Pode ser qualquer coisa ou qualquer um, gente. Eu não estou falando de casamento nuclear, família, não, tá? Que isso aí é cultura. Isso aí não é a verdade. Não busque a família Doriana, porque ela não existe. Aquela da propaganda, sabe? Não conheço um que não tenha BO em família aqui. Ah, minha família é perfeita? Vocês estão escondendo o jogo. Enfim, deixa para lá. E aqui o Bruno já falou, né? Mas é só para lembrar da importância, de como isso é importante. Agora, reflitam sobre isso. Quanto você pode sofrer? Quanto você aguenta? E é para aguentar isso tudo, você aguenta? Essa ideia do conceito de querer ser forte como coisa boa. Pensem sobre isso. Você tem que ser forte? Essa moral que tem alguns malucos que acham que entendem da mente humana e fica dizendo aí que você tem que ser forte, você tem que aguentar. Isso é mentira. Jornada 6:1 é meu... Pip. E é isso. A gente tem as áreas do cérebro que fazem relação com aqueles neurotransmissores que a gente está falando. Então, olha a bagunça que pode dar. Primeiro que a gente está falando de bilhões de neurônios. Segundo que a gente está falando de substâncias e funções de áreas do cérebro que fazem certas coisas. É assim que a gente vai montando e estruturando nossas emoções. É bem complicado, gente. É bem difícil, não só... É mais fácil, eu diria que é mais fácil entender a lógica bioquímica do que tentar explicar a parte emocional, psicológica, subjetiva, porque isso não é apalavrável. Entende? Tem coisas que a palavra não alcança, nem a poesia alcança. São coisas muito profundas, muito subjetivas. Aqui um exemplo, né, outro artigo também, para quem quiser pegar, sobre estresse pós-traumático e depressão, o que acontece, a bioquímica do negócio. É só para mostrar que aonde a gente está em termos de ciência, né, onde a gente consegue entender e chegar aonde a ciência está.
E aqui o artigo que mudou a minha vida, no sentido de fazer eu direcionar a minha vontade de pesquisar para algo que me explodiu as ideias, que foi essa situação em que a gente descobre que quando você sofre um trauma, seja um pisão no pé, seja um ônibus capotando, seja qualquer coisa daquela definição que eu já mandei em 2 slides ali para vocês, a tua anandamida vai cair drasticamente e o teu corticoide vai subir. E essa descoberta, que é de uma mulher que tem um nome maravilhoso para cientista, que é Maria Morena, ela tem esse artigo aí, que está nesse QR Code, está um pouco cortado ali, se não conseguir depois eu mando, né? Mas está ali o nomezinho dela. Eu faço essa referência e eu acho muito importante a gente sempre agradecer, como eu fiz com o Faverê, né? Esse artigo aí eu vi o Eduardo Perim no SICMED do ano passado, ou retrasado, botando, e isso foi um divisor de águas. A partir daí eu comecei a pesquisar, a partir desse artigo, outros artigos, e chegando a isso, né, que eu acabei de falar aqui. Você tem um aumento da enzima que degrada a anandamida, uma diminuição, consequentemente, da anandamida, um aumento dos receptores de corticoide, um aumento dos corticoides e um aumento do 2-AG, que é para fixar bem o trauma. Porque aí, gente, é uma questão biológica, eu tenho que correr. Mas não é errado a gente se traumatizar, pelo contrário, é um mecanismo de sobrevivência. O problema é o que a gente está fazendo com isso, porque a gente já entendeu que o leão é perigoso. Agora, tiro na Avenida Brasil, no Rio de Janeiro, por exemplo, né? Ou você sair de casa tendo que passar por cima de um cadáver, porque você é preto, pobre, periférico, e gostaria só de fumar um baseadinho, mas toma porrada da polícia, então você tem medo? Como é que fica teu sistema imunológico? Como é que fica teu sistema endocannabinoide? Falei imunológico como ato falho, mas também persiste. E aí tem um monte de coisas aqui que eu vou falar muito rápido por causa do meu tempo, mas eu quero que vocês saibam que tudo que eu vou falar está baseado em artigo científico, tá? Seja com QR Code, seja com citação. E o principal deles, dessa tela aqui, você já ouviu isso, né? É sobre o ratinho, a mamãe ratinha, quando tem o seu filhote ratinho, e ela pode fazer 2 coisas com esse ratinho. Ela pode lamber esse ratinho, e ela pode não lamber esse ratinho. E olha que interessante, quando essa mãe lambe o seu ratinho, esse ratinho ele vai ser morto, tadinho, mas aí é ciência, né? E aí ele vai ter muito mais receptores de serotonina. Serotonina é aquele hormônio gostosão. E o contrário vocês já podem raciocinar. Ele vai ter menos receptor de serotonina e mais receptor de corticoide quando ele não é lambido. E se a gente extrapolar lamber para cuidado humano de puerpério, afeto, carinho, atenção, amor, tudo aquilo que você tem, T-E-M maiúsculo, tem, obrigação, para resolver ter filho tem que cuidar, tem que resolver, você abre mão mesmo. Eu tenho 2, eu sei bem que eu tenho muito lugar de fala agora aqui para falar. Tá? Filho é punk, e filho é punk, criança saudável. Imaginem ser uma criança com algum tipo de problema neurofisiológico. Então, isso aqui, aliás, fica outro agradecimento aqui que eu não falei no início. O obrigado para todos os growers, todos os cultivadores pretos, que primeiro lá na senzala mantiveram a maconha viva, depois da proibição, passaram o conhecimento para os cultivadores brancos, que depois de muito tempo mantiveram a cultura da maconha entre esses cultivadores brancos, criaram o Grow Room, produziram pessoas como Pedrão, como Emílio, como outros grandes nomes aqui da cena, que lá atrás, secretamente, hoje a gente pode falar abertamente, faziam reuniões entre os próprios amigos cultivadores para colocar cada um o seu quinhão ali de maconha na mesa, para tentar de uma forma absolutamente artesanal produzir isso que essa feira hoje está cheia aqui, totalmente industrializada e farmacologicamente testado, mas lá completamente artesanal e como primeiro, isso em 2014, 2013, na casa do Pedrão, com o Ricardo Ferreira, que esteve aqui com vocês ontem, como médico, que foi trazer essa história, que era médico do Pedrão. É uma conjunção de astros, gente. Uma coisa linda que acontece, tudo isso sabe para quê? Para ajudar as crianças, porque o Pedrão conhecia a Margarete, conhecia outra mãe, que conhecia não sei o quê, mães como a Kiadai, com outras tantas aí que hoje estão... Hoje não, né, Dai? Você está aí também com a gente há milhares de anos, mas tudo que está acontecendo nessa cena deriva desse momento crucial,
uma tempestade perfeita ali acontecendo. Então, eu sempre faço essa reverência a eles, né? É uma referência e uma reverência também. Porque sem eles a gente não estava aqui. É só isso mesmo. O Pedrão está aí pela feira. Espero que ele esteja me ouvindo. E é isso, é muito amor. O amor faz os teus receptores melhorarem. O amor diminui os teus receptores de estresse. Pensem sobre isso, tá? E tem outras coisas aqui. O sistema endocannabinoide, o papel nesse processo de regular células progenitoras, diferença neural, migração, sobrevivência neural, plasticidade neural, formação de sinapses, tudo sistema endocannabinoide. Tudo cheio de ciência aí, ó. Isso aqui é só um artigo, isso aqui é um trabalho dessa, tá, acho que cortou o nome dela, ah não, está ali, Vanessa, que ela fez um levantamento, isso tudo basicamente está repetindo o que eu falo. Eu faço sempre a referência aqui agora ao Pamplona, o Fabrício Pamplona, que já em 2006, ele já pesquisava o papel do THC em exclusão de memórias aversivas, em rato. Então, em 2006, gente, 2006, Pamplona é um querido. Modificação de DNA associada a apego, os ratos criados com mães que exibem um nível de limpeza, esse que eu falei, acho que esse slide aí está repetido. Isso aqui é importante, né? Que eu falei naquele outro slide sobre o que é GABA, o que é glutamato, e ali vocês viram que como é fundamental uma regulagem entre GABA e glutamato, sem precisar saber de neurologia, dá para vocês entenderem isso naquele slide anterior. E aqui o quanto é importante, primeiro, é muita sabedoria aqui. A gente já sabe então que autistas têm problema nisso, nessa bioquímica, e a gente sabe que a suplementação de maconha pode ajudar a regular esta bioquímica. Ah, mas para todos os autistas, todos os casos, de todas as formas? Sei lá. A resposta honesta é sei lá. Eu preciso pegar o caso, pegar um médico, pegar nutricionista, pegar uma equipe multidisciplinar naquele atendimento de sonho e dar toda a atenção técnica, científica para essa criança. Aí ela tem a melhor chance de potencializar o que o corpo dela é capaz de potencializar diante da questão sindrômica que ela traz. Esse é o raciocínio da produção do equilíbrio, mais uma vez, de você pegar o corpo, aquela criança, eu estou falando aqui, claro, num sistema que o dinheiro não é uma questão, né? Obviamente a gente tem essas questões dos valores e dos tratamentos, mas eu estou falando aqui no mundo ideal, onde o SUS funciona lindamente, totalmente de graça, com tudo isso de graça, né? Então eu tenho uma criança, duas crianças com a mesma síndrome, e elas vão se desenvolver com toda a potencialidade oferecida a elas de maneiras diferentes, porque cada organismo vai ter um nível de afetação daquela síndrome, né? Uma síndrome de Rett, um CDLK5, é só você ver, na verdade, para ser uma coisa mais popular, a síndrome de Down, né? Porque a diferença que existe entre uma pessoa que tem Down e não consegue falar e vai morrer com 13 anos de idade porque o coração não aguenta, e uma pessoa com Down que está fazendo doutorado, né? Assim, a mesma síndrome, os dois têm o mesmo comprometimento. Para vocês entenderem o conceito de vida, guardem isso para vocês, é um conceito de vida. A vida é um espectro, não é só o autismo que é um espectro, a vida inteira e todos os assuntos que cercam o conceito de vida é espectro. Partindo das pesquisas clínicas, esse aqui é um outro estudo também falando de GABA-glutamato, que é muito importante. Esse aqui é bem novo, sobre você usar 5 mg de THC, olha a gominha aí, 5 mg de THC, diminuindo a ativação de córtex pré-frontal na renovação do medo, 10 mg de THC, maior ativação do hipocampo e no córtex pré-frontal com acompanhamento durante uma semana. Ou seja, basicamente usar dose de THC para extinção de memória de medo. Então, assim, passou por uma situação de estresse, se você tiver THC à mão, usa. Basicamente, a recomendação é essa. Claro, né, a gente está falando aqui, não é você tomou um tiro na Avenida Brasil, no Rio de Janeiro, é melhor ir para o hospital. Mas a minha fantasia, que eu sempre falo para todo mundo, é o motivo do meu pós-doc, que eu gostaria no futuro, é uma fantasia. Eu digo que é uma fantasia porque realmente é uma fantasia. De ter um spray nasal de THC em cada SAMU, em cada ambulância do SAMU. Para quê? Para pegar aquele paciente que sofreu qualquer problema e que a ambulância foi pegar, e quando ele já estiver estabilizado, já estiver tranquilo, um psicólogo que também deveria estar naquela equipe lá para acolher esse paciente, falar para ele assim, ó, tá tudo bem, tá tudo tranquilo, agora o enfermeiro vai botar um negocinho aqui no teu nariz que vai te ajudar a lidar com isso depois. Porque quebrar uma perna
sofrer um acidente de automobilístico, tomar um tiro na Avenida Brasil, como a gente está falando, e eu não estou brincando, né? Rio de Janeiro, vocês sabem como é que está. O risco de tomar o tiro, que é tão ruim quanto tomar o tiro, o medo de acontecer é tão ruim quanto o fato acontecido. É assim que a gente tem o pós-trauma e é assim que a gente cria as fobias, né? Fobia nada mais do que um trauma que ainda não aconteceu, né? O pré-trauma e o pós-trauma. Todos eles podem ser regulados pelo sistema endocannabinoide, porque o seu sistema endocannabinoide, para você estar sentindo isso, está caído. A dor e o sofrimento psíquico estão interligados e o THC é capaz de fazer dissociação entre dor e sofrimento no nível subjetivo. É aquilo que eu falei do vídeo do Parkinson e da cannabis. Joga no YouTube que vocês vão ver. Né? O cara relaxa a alma ali, ele não relaxa só a dor, ele não relaxa só o músculo, ele relaxa ele, o ser humano dele, que precisa de um alívio. Tá? E o THC faz isso. A administração aguda do THC em baixas doses, essa aí é a minha premissa, né? Eu quero fazer isso aí, né? Botando o spray de THC no SAMU. E aqui, enfim, é uma questão maior, quem quiser depois para aí esse slide, porque é para discutir essa questão, né, do que é a multifatorialidade da saúde, desde a primeira infância, a necessidade do amor, a maternagem, que é tão importante, porque a nossa estrutura social é materna, a gente ainda precisa aprender a dar poder aos pais se empoderarem das suas funções. Pai não ajuda, pai tem que dividir, tem que fazer até mais, porque a mulher precisa descansar. Tudo é uma consciência que a gente vai tendo que ter. A gente ainda vive numa sociedade que tem homem que acha que lavar louça é coisa de mulher. Né? Assim, tem que lidar com isso, entendeu? A gente lida com a ignorância. Não é só ensinar, é desensinar para ensinar direito. É um trabalho, não é à toa que eu estou cheio de cabelo branco. Enfim, origem dos traumas gestacionais, infantis, traumas juvenis. Você pode ter uma infância ótima e chegar na adolescência, dar um BO ferrado, e teu trauma também vai estar ali. Aqui as respostas de trauma, né, a gente normalmente, voa, a gente briga, a gente congela ou a gente disfarça. Né? Eu fiz uma tradução rápida aí só para passar, da pessoa que disfarça, né, vai ficar ansiosa, vai produzir alteridade interior desviada para algum tipo de comportamento, que é o que acaba chegando no nosso consultório, né, a pessoa com uma dessas questões aí acontecendo ou se sentindo dessa forma. Né? E aqui uma série de artigos mostrando essa relação direta entre maconha e os seus receptores, e os receptores que a maconha conversa, né? Porque a maconha ela é uma promíscua. Nosso sistema endocannabinoide ele é promíscuo, ele conversa com serotonina, ele conversa com dopamina, ele conversa com os outros sistemas, né? E ocupando esses sistemas. E aí você tem propriedades do canabidiol no 5-HT1A, que é um receptor de serotonina, por exemplo. Né? E você consegue regular outras coisas a partir disso. Aqui, questão de cultura, né, de como você interage e percebe rosto de felicidade nas pessoas, junto com esse outro aqui, que também fala disso e que é bem interessante. Eu já sei que eu acabei. Refere-se à variação no tempo de uma pessoa fixa com olhar em rostos felizes, influenciada por fatores como contexto emocional, estados internos como humor, ansiedade, características do indivíduo como empatia ou traços de personalidade. Por exemplo, alguém pode se passar mais tempo olhando para um rosto feliz quando está em um estado emocional mais positivo e menos se estiver num estado triste e ansioso. E aí a gente tem que pensar no autista, com aquela dificuldade clássica de sustentar o olhar olhando no olho. Né? E como isso num espectro de comportamento ambiental, social, comum de todos nós aqui, o quanto você consegue ficar olhando para a cara de alguém que esteja assim para você. Né, sorrindo para você, porque é difícil sustentar o olhar para quem está rindo para você. Esse é o critério e é um tempo que você aguenta isso. Daria para a gente fazer uma pesquisa para medir esse tempo, né, de alguma forma, mas não serve para nada a gente saber isso. E eu botei ali embaixo brincando, timidez herol, né, porque na verdade é essa graduação que vai dizer sobre a tua timidez, sobre a tua capacidade de olhar, de flertar, as dificuldades das pessoas que não conseguem flertar, porque tem que olhar, né? Você tem que olhar para o outro para flertar. E tem gente que não consegue. Vira a cara. Né? Timidez herol. Aqui a mesma coisa, né? Com a modulação do striato para a resposta de caras felizes. Mesma coisa, enfim, aqui é uma... Só para provar, né? Assim, é sempre importante a gente falar dessa parte. E aí, psicologicamente, percepção subjetiva como resultado dos dados, sentidos e meia interação. Eu estou correndo, gente.
regulação emocional baseada na vida de quem vivida por aquele indivíduo até ali, e conforme o desequilíbrio entre o sistema endocannabinoide e o estresse e os outros sistemas envolvidos, vai haver uma escrita psiconeurológica, modeladora, com resposta motora, emocional, memorial, argumentativa, sensorial, reativa externa e internamente a esse evento vivenciado, para cada um dos momentos que você vive na sua vida. De todos é assim. Esse é o grande negócio. Tu vai beber água, tu vai fazer xixi, isso está acontecendo. Você está brigando com alguém, isso está acontecendo. Você está discutindo a relação, isso está acontecendo. Você está negociando a compra de alguma coisa ali, isso está acontecendo. E fisiologicamente, o estresse induz mudanças bidirecionais nas moléculas do sistema endocannabinoide. Aí é isso que eu falei, abaixa e aumenta os níveis de anandamida do 2-AG. Processos inconscientes, só para mostrar que aquilo, né, que a gente escuta falar, o inconsciente, que o Freud fala tanto na psicanálise, o inconsciente é um processo neurológico, a gente tem processo inconsciente, e o Freud, brilhantemente, sem nenhum conhecimento de neurologia, falou sobre isso, né, há mais de 100 anos atrás. Aqui um exemplo do que pode acontecer nesses lugares do nosso cérebro, e a hiperatividade nessas áreas, né, pode levar, meio que como a gente constrói o toque, né, que é uma das coisas mais comuns e que todo mundo meio que às vezes se autodiagnostica dizendo que tem obsessivo compulsivo, né? E é mais ou menos isso que acaba acontecendo. E quando você usa maconha, esses sintomas diminuem pra caramba. E cogumelo também. Tá? Então, como é que a gente regula o SEC? Falta 2. Como é que a gente regula o SEC? Acolhimento afetivo, muito abraço, muito beijo, muito afago, ver alguém que você gosta. Isso aqui, a gente sai daqui com 1 semana de sistema endocannabinoide regulado para cima. Porque é tanta amizade, é tanto amor, é tanta maconha legal com todo mundo que a gente gosta, a gente encontra tanta gente maneira, é tanta felicidade, que a gente transborda. Pena que a vida volta ao normal, né? Assim, tinha que ter um desse por mês, assim. Mas é isso, é muito abraço, muito amor, muito amor. Acupuntura, yoga, meditação, massoterapia em geral, ayurveda, reflexoterapia, doin, shiatsu, shantala, hipnose, terapia comportamental, corporal, práticas integrativas complementares de saúde, as famosas PICs, né? E dentre outras, todas elas vão estar produzindo, reiki, gente, reiki, está fazendo regulagem do sistema endocannabinoide. Se você sai melhor do que você estava antes, seja lá do que foi, seja lá o que você estiver fazendo, você está regulando o seu sistema endocannabinoide para cima, para o meio, né? Para onde ele deve estar. A gente estava falando ali fora ontem de cansado, já se você usa um pouco mais, a maconha te regula para cima, mesmo você estando cansado, depois ela te derruba ainda mais. Porque ela fala, agora tu vai descansar. É uma briga, né? Entre estresse e sistema endocannabinoide. E para acabar, aqui me dá um tempo, porque é o Drive, que tem todos os artigos regulados divididos por doenças. Ele está precisando até ser atualizado, já tem um tempo. Botar meus estagiários para trabalhar, né? Para atualizar ele para mim. E porque tem bastante coisa para a gente botar lá. Mas mesmo assim ainda tem muita coisa. Então, é dividido por tipo de tratamento, tipo de doença. Fiquem à vontade para compartilhar, para passar para os outros. É informação, a gente está aqui para divulgar a informação. Já estou acabando, falta 2 slides. Mas aí, meu tempo tem que ser descontado. É só fazer menos perguntas. É bom que eu sou o coordenador do palco, né? Então, agora é aquele momento que a relação de poder conta. Isso aqui, gente, é muito bonitinho. Eu preciso ler isso para vocês. É a minha definição que eu mais gosto de equilíbrio. O equilíbrio, então, é atingido não pela busca incessante por uma verdade única, ou por evitar o sofrimento, mas pela aceitação da vida como ela é, com todas as suas contradições e dualidades. Assim, o Rio ensina que a sabedoria vem da harmonia, com o fluxo da vida, e não a resistência a ele. Isso é do Siddhartha, do Hermann Hesse, não do meu orientador, não confundam. Tem um livro chamado Siddhartha, que é de um autor chamado Hermann Hesse, que é maravilhoso, recomendo a leitura, e essa citação eu fiz um apude de lá. O equilíbrio das emoções é um estado de serenidade, uma ausência de ansiedade e pressa, apenas a contemplação do agora. Quem é que nunca conseguiu chegar nesse estado, levanta a mão! Né? E a brincadeira aí com a divertidamente. Essa mulher, ela chama Ama, ela passa o mundo abraçando as pessoas. É uma entidade, uma deusa viva. Eu não sou religioso, eu sou ateu, mas eu conheci a Ama 15 anos atrás, vi aqui no Brasil, fui lá ser abraçado por ela, nunca nem imaginava que eu estaria falando sobre o sistema endocannabinoide, mas ela é uma santa viva, a santa dos abraços, na verdade ela é a santa da Anandamida,
Porque cada vez que alguém que acredita que o abraço dela tem o poder de curar, efeito placebo que o Rodrigo falou aqui, a pessoa melhora, ela aumenta na vida dos outros muito rápido, é tipo um carregador rápido de celular. Ela. Pensem sobre isso. Vamos lá. Importância dos afetos, já falei. Seja o que for, gente, faz terapia, vai. Faz terapia. Não é só porque eu sou psicóloga, a gente precisa de paciente, não, mas é porque você melhora como pessoa, assim, de verdade. Né? Eu estava falando agora sobre isso ali. E é isso, para acabar com o preconceito, fazer justiça social, a gente precisa, né, lutar para promover a informação verdadeira e ética, com toda essa ciência que eu mostrei para vocês por trás, e com muito amor nesse coração, e com muito abraço e muita Anandamida para todos nós. Muito obrigado. Eu me sinto até culpado de interromper, de ficar ali controlando essa aula maravilhosa, mas vou abrir para 2 perguntas. Ó, já os 2 primeiros levantaram a mão, já são vocês. Obrigada, Paulo. Doutor Lauro, não é porque eu sou tua amiga, mas que aula, cara. Inicio já te parabenizando pela coordenação científica deste evento, que está incrível. Só monstro. Ainda bem que o meu stand aqui é o camarote da área médica, porque eu pude acompanhar muitas palestras e me tranquiliza saber que elas estarão disponíveis no YouTube, gente, porque eu quero assistir tudo de novo. Tudo no YouTube da Expo, viu, pessoal? Isso me tranquiliza muito, porque assim foi muito enriquecedor. Parabéns mesmo, Lauro. Eu poderia ficar elogiando, assim como eu poderia ficar te escutando também por muito mais tempo, mas a minha pergunta é mais uma provocação, até porque hoje a gente escutou falar de usar a cannabis na gestação e a gente ainda tem um pouco de dificuldade de falar no THC na infância. Então, eu queria que tu me falasse um pouquinho mais sobre o uso do THC na infância, quando que ele é indicado, essa relação risco-benefício. Para crianças saudáveis, nunca. Né? Porque não tem que dar nada, nem açúcar, tá, gente? Assim, se você, vamos lá, existe a maneira correta, teórica, e existe a maneira possível. Nós pais sabemos, né? Como é difícil evitar a avó, a tia que vem com doce já enfiando na boca da criança. Eu estou falando sério, porque isso é intoxicação por açúcar. Numa rede neurológica que está se desenvolvendo, é quase crime, deveria, né? E a gente está falando do açúcar. Então, claro, uma criança neurotípica, que não tem problema algum, que é uma criança padrão, que vai se desenvolver normal, ela não deve usar nem açúcar, nem café, nem THC, nem álcool, não tem que provar tabaco, ela não tem que chegar perto de droga, até pelo menos, para a gente ser bem legal, 25 anos. Porra, Laura, mas como é que você vai fazer isso na adolescência? Aí é que entra o que eu falei, existe o ideal e existe o possível, né? Uma educação com muito afeto, e aí entra essa relação direta, que é um outro assunto, educar é ter afeto. Educar por medo, como a nossa geração foi construída, é um erro crasso que nossos pais cometeram, mas que a gente que tem consciência não pode fazer com os nossos filhos. É isso aí mesmo, tu tomou porrada, mas tu não vai dar porrada. Alguém tem que romper esse ciclo, esse é um ponto. E a gente tem que ter consciência disso. Quem já fez se arrepender e não fazer é o doloso e o culposo, né, que a gente tinha falado. Então, esse é um ponto da tua pergunta. THC, claro, para crianças que têm algum tipo de problema que possa se valer do THC, do CBN, do CBG, tudo em full espectro de preferência, que dê. Eu estou a favor de dar até cogumelo, dar peiote, dar o que for para uma criança tentar melhorar. Isso com tecnologia, com ciência, com médico, com tudo que tem direito. Sem nenhuma, vou chutar aqui para ver se vai. Não tem mumble jumble, sabe aquela coisa? É tudo ciência. Sim. E para crianças típicas, não, tá? Mas você falou outra coisa, o que foi antes? Além do THC, tinha uma outra pergunta. Era só isso? Então tá. Tá, beleza. Qual é a outra? Quem... Tinham 2 que o Paulo falou? Tá ali. Ele vai te procurar depois. Tá bom. Beleza. Tem mais alguém? Então vamos encerrar, né? É que a gente tá na hora, né? Laura, é uma pena ter que pedir para você. Gente, ó, eu tô aqui, né? Sou eu, Lauro. Oi, Lauro, tudo bem? Tô aqui, né? Coordeno o palco, tô por aí. Vou ficar até o último embora. Então, depois, se vocês quiserem falar comigo, me pega aí, ou pega meu contato, que estava ali. E aqui está da nossa pós, né? Que a gente já falou ontem, né? E para quem não sabe, aconteceu uma coisa muito incrível. Essa eu tenho que falar, o bolei. Aquele bolei ali não tem nada a ver com maconha, gente. Eu juro para vocês. Aquilo ali é um encurtador de link, que ele pega 5 letras aleatórias,
bota até maiúscula como tal a letra L, tá vendo? E ele gera um código, né? Vocês já devem ter feito, encurtar link. Gera um código. E aí o que apareceu do código sobre a pós-graduação, que na verdade é um curso de educação continuada que a gente vai estar fazendo ano que vem, foi Bolei. Olha que legal. Maravilhoso, né? Muito legal. Isso aconteceu ontem, mas hoje eu estou contando aqui de novo. Gente, eu agradeço muito a paciência de vocês. Muito obrigado. Eu falo muito. Sou um apaixonado pela planta, vocês sabem. E a gente está aqui para fazer, né, para o nosso futuro, para os nossos netos, bisnetos, poderem não precisar disso aqui, porque isso aqui vai estar espalhado pela cidade. É isso que a gente tem que pensar, né? A Expo Cannabis, ela deveria estar pela cidade como está todas as outras lojas aí, e a gente está livre para poder, né, fazer o que a gente quiser com nossos corpos, sobre tudo, né? Enfim, muito obrigado. Parabéns, Lauro. Gente, é com muito